Como conseguir que a mente subconsciente trabalhe para você? A primeira coisa a compreender é que a mente subconsciente jamais para de trabalhar. Permanece ativa dia e noite. Atue você sobre ela ou não. Embora o subconsciente seja o construtor do seu corpo, você não pode, conscientemente, perceber ou ouvir esse processo interno silencioso. Você tem que trabalhar com a mente consciente, não com a subconsciente. Mantenha simplesmente a primeira ocupada com a expectativa do melhor e certifique-se de que aquilo em que pensa habitualmente tem por objeto coisas lindas, verdadeiras, justas e harmoniosas. Comece agora a cuidar da mente consciente, sabendo no fundo do coração e da alma que a mente subconsciente está sempre se expressando, reproduzindo e manifestando de acordo com a sua maneira habitual de pensar. Lembre-se de que, da mesma forma que a água toma a forma do tubo por onde flui, o princípio da vida em você flui de acordo com a natureza dos seus pensamentos. Afirme para si mesmo que a presença curadora do subconsciente está fluindo através de você, sob a forma de harmonia, saúde, paz, alegria e prosperidade. Pense no subconsciente como uma inteligência viva, um excelente companheiro de viagem. Acredite sinceramente que está fluindo ininterruptamente em seu corpo, vivificando-o, inspirando-o e tornando-o mais rico em tudo. E ele reagirá exatamente dessa maneira. E assim como pensa, assim se fará. O princípio curador do subconsciente restaura nervos ópticos. Um dos mais famosos santuários de cura do mundo, o de Lourdes, situa-se no sudoeste da França. Os arquivos do departamento médico do santuário transbordam de dossiês que descrevem em detalhes casos autenticados das chamadas curas milagrosas. Madame Biri, um exemplo entre muitos, com nervos ópticos atrofiados e inúteis, era cega. Após uma visita a Lourdes, recuperou a visão. Vários médicos que a examinaram disseram em laudos que os nervos ópticos continuavam inúteis. Ainda assim, ela via. Um mês depois, novo exame demonstrou que o mecanismo visual voltara por completo à normalidade. Estou absolutamente convencido de que a Madame Biri não foi curada pelas águas do santuário. O que a curou foi o subconsciente, que reagiu à fé por ela sentida. O princípio curador do subconsciente respondeu de acordo com a natureza dos seus pensamentos. A crença é um pensamento gravado no subconsciente. O pensamento aceito materializa-se automaticamente. Sem a menor dúvida, Madame Biri foi ao santuário cheia de esperança e de fé sincera. No fundo do coração, sabia que poderia receber a cura. A mente subconsciente respondeu nessa conformidade, libertando forças curadoras sempre presentes no homem. A mente subconsciente que criou os olhos certamente poderia trazer de volta à vida um nervo doente. Aquilo que criou, o princípio criador poderia recriar. Que aquilo que esperas seja feito conforme a tua fé. Como transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita? Um pastor que conheci em Joanesburgo, África do Sul, contou-me como superou um caso de câncer pulmonar avançado. Utilizou o método de transmitir a ideia de saúde perfeita à mente subconsciente. A meu pedido, enviou-me uma descrição detalhada do processo, que passo agora ao leitor. Várias vezes por dia, condicionava-me para me sentir inteiramente relaxado, mental e fisicamente. Relaxava o corpo, falando-lhe da seguinte maneira: meus pés estão relaxados, meus tornozelos estão relaxados, minhas pernas estão relaxadas, meus músculos abdominais estão relaxados, meu coração e meus pulmões estão relaxados, minha cabeça está relaxada, todo o meu ser está inteiramente relaxado. Uns 5 minutos depois, eu entrava em um estado sonolento, letárgico. Nessa ocasião, afirmava a seguinte verdade: a perfeição de Deus está sendo, nesse momento, manifestada através da minha pessoa. A ideia de saúde perfeita está saturando, neste momento, minha mente subconsciente. A imagem que Deus tem de mim é uma imagem perfeita e minha mente subconsciente recria meu corpo em concordância completa com a imagem perfeita que está na mente de Deus.
Esse pastor obteve uma notável cura. A técnica que usou é uma maneira simples e direta de transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita. Outra maneira maravilhosa de fazer o mesmo consiste em usar imaginação disciplinada e científica. Eu disse a um homem que sofria de paralisia funcional que formasse de si mesmo uma imagem vívida, andando pelo escritório, chegando à mesa de trabalho, atendendo ao telefone e fazendo tudo o que habitualmente faria se tivesse curado. Expliquei-lhe que essa visualização mental de saúde perfeita seria aceita pela mente subconsciente. Ele resolveu viver o papel. Na verdade, sentiu-se como se estivesse de volta ao escritório. Sabia que estava dando à mente subconsciente algo concreto e definido com o que trabalhar. O subconsciente era o filme sobre o qual estava sendo gravada a visualização. Durante várias semanas, ele repetiu com a maior realidade possível a visualização. Certo dia, o telefone tocou em um momento em que não havia mais ninguém em casa. O aparelho ficava a 3 metros da cama. Ainda assim, ele conseguiu atender. A paralisia desapareceu a partir dessa hora. O poder curador da mente subconsciente havia reagido às imagens mentais e disso seguiu a cura. Esse homem sofrera de um bloqueio mental que impedia a passagem de impulsos nervosos do cérebro para as pernas. Em consequência, não conseguia andar. Ao transferir a atenção para o poder curador que nele existia, o poder fluiu através da atenção concentrada e ele pôde voltar a andar. E tudo quanto pedires em oração crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Ideias que vale a pena lembrar. 1. A mente subconsciente controla todos os processos vitais do seu corpo e conhece a solução de todos os problemas. 2. Antes de dormir, faça um pedido específico à mente consciente e prove a si mesmo o poder milagroso de que ela possui. 3. Tudo que você grava no subconsciente é manifestado na tela do espaço sob a forma de situações, experiências e fatos. Por isso mesmo, você deve vigiar cuidadosamente todas as ideias e pensamentos acolhidos pela mente consciente. 4. A lei de ação e reação tem aplicação universal. Seu pensamento é ação e a reação é a resposta automática do subconsciente ao pensamento. Cuidado com o que pensa. 5. Toda frustração tem origem em desejo insatisfeito. Se pensar constantemente em obstáculos, atrasos e dificuldades, a mente subconsciente reage nessa conformidade e você bloqueia seu próprio bem. 6. O princípio da vida fluirá rítmica e harmoniosamente se você afirmar: acredito que o poder subconsciente que me deu esse desejo o está materializando por meu intermédio. Essa técnica dissolve todos os conflitos. 7. Com preocupações, ansiedade, medo, você pode interferir no ritmo normal de seu coração, pulmões e outros órgãos. Alimente o subconsciente com pensamentos de harmonia, saúde e paz, e todas as funções do corpo voltarão à normalidade. 8. Mantenha a mente consciente ocupada com a expectativa do melhor, e o subconsciente reproduzirá fielmente seus pensamentos habituais. 9. Imagine um final ou uma solução feliz para o seu problema. Sinta a emoção da vitória e aquilo que você imagina e sente será aceito pelo seu subconsciente, que o transformará em realidade. Curas mentais nos tempos antigos. Através dos tempos, indivíduos em todos os continentes, climas e culturas souberam instintivamente que em algum lugar havia um poder curador que podia restaurar as aptidões e funções do corpo humano, trazendo-o de volta ao estado normal de eficiência e boa saúde. Acreditava-se que esse estranho poder podia ser invocado em certas condições e que, se corretamente conjurado, o resultado seria alívio do sofrimento. A história de todas as nações confirma que, de fato, existia essa crença. Na história antiga, dizia-se que o poder de influenciar o homem secretamente para o bem ou para o mal, incluindo a cura de doentes, era prerrogativa dos sacerdotes, sacerdotistas e pessoas sagradas. Essas pessoas alegavam possuir poderes recebidos diretamente de Deus, incluindo a cura dos enfermos. As técnicas e os processos de cura variavam em todo o mundo, embora, de maneira geral,
incluíssem súplicas e oferendas ao Deus e cerimônias variadas, tais como imposição de mãos, encantamentos e o uso de amuletos, talismãs, relíquias e imagens. Nas religiões da antiguidade, por exemplo, sacerdotes nos templos drogavam os pacientes e lhe davam sugestões hipnóticas quando adormecidos. Eles eram informados de que os deuses os visitariam sem falta durante o sono e que os curariam. Numerosas curas aconteciam. Os devotos de Hécate recebiam instruções para misturar lagartos com resina, olíbano e mirra e triturar tudo isso ao ar livre, quando a lua estava em quarto crescente. Após a execução desses ritos bizarros e misteriosos, eles rezavam à deusa, engoliam a porção já preparada e mergulhavam no sono. Se a fé era suficiente, viam-na em sonho. Esse rito, que nos parece tão estranho, até mesmo fantástico, era frequentemente seguido por curas. Nos tempos antigos, o homem inventou numerosas e eficazes maneiras de ganhar acesso ao poder incrível da mente subconsciente e usá-la para curar. Embora soubessem que esses processos funcionavam, não sabia como ou por que produziam resultados. Hoje sabemos que sugestões poderosas eram dadas à mente subconsciente. Rituais, poções e amuletos atraíam profundamente a imaginação do homem e facilitavam a aceitação, pelo subconsciente, das sugestões repetidas do curandeiro. O trabalho de cura, porém, era realizado pela própria mente subconsciente do paciente. Em todas as eras, curandeiros leigos obtiveram sucessos notáveis em casos em que a perícia médica tradicional fracassara e os pacientes haviam entrado em desespero. Essa situação nos leva a perguntar: de que modo esses curandeiros em todo o mundo faziam e fazem curas? A resposta é que as curas ocorrem porque a crença cega do doente libera o poder curador existente na mente subconsciente. Quanto mais fantásticos e estranhos remédios e métodos usados pelos curandeiros, mais provável era que os pacientes acreditassem que algo tão estranho tinha que ser incomumente poderoso. A excitação emocional tornava-lhes fácil aceitar a sugestão de saúde, tanto pela mente consciente quanto pela subconsciente. Esse ponto será discutido em mais detalhes no capítulo seguinte. Relatos bíblicos de uso dos poderes do subconsciente. Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, credes que recebestes, e assim será convosco. Marcos 11, 24. Releiam essa passagem e prestem toda atenção à diferença nos tempos dos verbos. Os verbos crer e receber estão no presente, ao passo que o assim será convosco está no futuro. O inspirado evangelista nos diz algo da mais alta importância com essa diferença aparentemente pequena na construção gramatical da sentença. Se acreditamos e aceitamos como verdade o fato de que o nosso desejo já foi atendido e realizado, que já foi completado, sua realização se seguirá como algo no futuro. O sucesso dessa técnica reside na convicção profunda de que o pensamento, a ideia, a imagem já está na mente. Se queremos que alguma coisa tenha substância no reino da mente, ela deve ser pensada como realmente existente. No trecho bíblico temos, em umas poucas palavras enigmáticas, uma instrução concisa e específica sobre a maneira de usar o poder criador da mente, isso é, gravando no subconsciente aquilo que desejamos. Nosso pensamento, ideia, plano ou objetivo são tão reais em nosso próprio plano como nossa mão ou coração no corpo. Ao empregar a técnica bíblica, varremos inteiramente da mente todas as considerações sobre condições, circunstâncias ou qualquer coisa que possa implicar resultado negativo. Estamos plantando na mente uma semente, conceito, que, se a deixarmos em paz, germinará sem falta e terá fruição externa. A condição em que Jesus insistia acima de todas era a fé. Repetidamente lemos na Bíblia: faça-se-vos conforme vossa fé. Se plantarmos certos tipos de semente no solo, temos fé em que elas germinarão segundo sua natureza. É assim que se comportam as sementes e, confiando nas leis do crescimento e da agricultura,
sabemos que elas brotarão segundo a sua natureza. A fé descrita na Bíblia é uma maneira de pensar, uma atitude mental, uma certeza íntima, a convicção de que a ideia que aceitamos sem reservas na mente consciente será assimilada pela mente subconsciente e tornada manifesta. A fé é, em certo sentido, a aceitação como verdade daquilo que nossa razão e sentidos negam. É um fechamento, a recusa em escutar a pequena, racional, analiticamente consciente e adotar uma atitude de confiança completa no poder interior da mente subconsciente. Mas vejamos um dos exemplos bíblicos mais conhecidos da técnica da cura. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: "Credes que eu posso fazer isso?" Responderam-lhe: "Sim, Senhor." Então lhes tocou os olhos, dizendo: "Faça-se-vos conforme a vossa fé." E abriram-se-lhes os olhos, porém os advertiu severamente, dizendo: "Acautelai-vos de que ninguém os saiba." Mateus 9, 28, 30. Ao dizer, faça-se-vos conforme a vossa fé, Jesus estava pedindo abertamente a cooperação da mente subconsciente dos cegos, cuja fé era a grande esperança, o sentimento profundo, a convicção interior de que alguma coisa milagrosa aconteceria, que a prece que havia feito seria atendida. E por isso mesmo foi. Essa é a técnica de cura consagrada pelo tempo, utilizada por todos os grupos de cura em todo o mundo, qualquer que seja a filiação religiosa. Ao dizer, acautelai-vos de que ninguém o saiba, Jesus insistia com os pacientes curados para que não discutissem com outrem a cura recebida. Se assim fizessem, poderiam ser prejudicados por críticas céticas ou depreciativas dos incrédulos. Essa situação, por seu lado, poderia contribuir para desfazer o benefício recebido das mãos de Jesus, ao depositarem na mente subconsciente pensamentos de medo, dúvida e ansiedade. Que palavra é essa, pois, que com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem? Lucas 4, 36. Quando o buscaram, os enfermos foram curados por sua própria fé, juntamente com a fé e a compreensão de Jesus do poder curador da mente subconsciente. Tudo o que decretava, ele sabia no íntimo que era verdade. Jesus e os necessitados de ajuda eram unos com a mente subjetiva universal. A certeza e convicção interiores de Jesus sobre o poder curador mudaram a configuração destrutiva negativa do subconsciente dos enfermos. As curas resultantes foram a resposta automática a uma mudança mental interna. O comando que ele lhes deu foi o apelo que fez ao subconsciente dos doentes, além de saber, sentir e confiar absolutamente na reação da mente subconsciente às palavras com que a autoridade pronunciou.